Alô, 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 boa noite. Meu nome é Kevin Lima Dantas e eu estou aqui para falar um pouco sobre algumas dicas que você pode fazer para estudar na prova da SpaceX. No caso, é uma prova de concurso militar com a formação de oficiais do Exército. E eu vou falar um pouco a respeito da prova, como é que ela funciona, para poder falar os métodos que você pode fazer para facilitar a sua aprovação. Então vamos começar. No caso, eu falei que eu ia falar como é que funciona a SpaceX. A SpaceX é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. No caso, a gente vai ter 2 dias de prova, um dia seguido do outro. Ele vai estar relacionado a português, redação, física e química, e o segundo vai estar a matemática, geografia, história e inglês. No caso de português, física e química, português vai ter 20 questões, física e química vai ter 12. Matemática também vai ter 20 questões, e geografia, história e inglês também vão ter 12 questões. No caso, independente se tem redação ou não, as duas provas vão ser 4 horas e 30 minutos de duração. E como eu havia falado na aula de redação, na SpaceX, a prova de redação ela não te ajuda, ou seja, mesmo que você tire uma nota alta com a sua redação, não vai te ajudar na prova. Na verdade, a única coisa que a redação vai estar dizendo para você é se você passou na prova ou se você não passou na prova. É literalmente a única coisa que faz diferença na hora da redação. No caso também, se você tirar o valor mínimo, ou seja, na verdade, se você tirar abaixo do valor mínimo que é necessário, por exemplo, na SpaceX, a média é 5. Se você tirar abaixo de 5, você já é eliminado. Ou seja, a redação ela só tem o caráter eliminatório. É a única coisa que muda na prova. Mas, continuando, tem aqui com relação aos pesos. No caso, na SpaceX, é um pouco peculiar o jeito que eles fazem a. Como é que se fala? O jeito que eles avaliam a sua nota, no caso, matemática, português são os mais importantes. Dentre esses dois, o que tem mais importância é português, mas matemática é o segundo. No caso, eu botei os pesos de cada um deles. Matemática e português tem peso 2, inglês e física tem 1,5 e geografia tem 1, no caso. Mas como é que a gente vai estar aplicando esses pesos, né? Basicamente, a gente vai estar usando essa equação para poder calcular a mediana da nossa nota. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a nota de física, a nota de química, a nota de história, geografia, a gente vai multiplicar com os seus respectivos pesos e vai dividir todo mundo por 10. No caso, como é que eu calculo a minha nota de física, ou de química, ou de história, qualquer coisa? É isso que eu vou falar agora. Para você calcular a sua nota em qualquer coisa, eu botei, por exemplo, aqui. Por exemplo, eu acertei 16 de português. Beleza, eu acertei 16. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma relação de razão, ou seja, 20 é o número máximo de questões que eu posso acertar, ou seja, é o 100%. 16, que é o número de questões que eu acertei, é x. Eu faço esse cálculo, aí eu acho 80. 80%, ou seja, a minha nota de português é 80. Mas agora com as outras, que as outras têm 12, né? É a mesma coisa, só que com 12. No caso, eu fiz aqui com física, eu acertei 10. Então, multiplicando por 100 dá 1000, dividindo por 12 dá 83. A minha nota de física, então, é 83. E assim por diante. Aí, eu fiz com todas essas notas aqui que eu botei. Aí, calculando, deu essa nota aqui. Aí que a gente vai usar aquela equação. A gente bota a nossa nota em cada um desses caras e só multiplica e faz essa equação. Aí, fazendo essa equação, deu esse resultado, 72,4. Aí você deve estar se perguntando, pô, nota legal, né? Nota bacana, né? 72,4, show, né? Aí que você se engana. Uma das coisas que eu tinha bastante dúvida e eu vejo muitas pessoas se confundindo é com relação a que nota você precisa
tirar para poder ficar aprovado na SpaceX. E aí é isso que eu vou discutir um pouco agora, porque é um assunto bem importante. O que que eu fiz? Eu peguei a nota do primeiro classificado do ano passado até o 27º classificado. Eu peguei para vocês terem uma noção de quanto é mais ou menos as notas mais altas. E depois disso, eu peguei do 30º, não sei, 320, o candidato 320 até o 287, para vocês verem do último aprovado até o mais alto. Para vocês terem uma ideia, né? O cara mais alto tirou 91 na nota dele e o cara mais baixo tirou 76. Ou seja, para você ficar no meio a meio e ficar tranquilo na hora da prova, você precisa tirar pelo menos 78 ou 80. E qualquer número acima de 80, na verdade, né? No caso, então, o que que a gente precisa fazer? Eu botei aqui o número de questões que seria bacana de você acertar na hora da prova, para que a sua nota fique nessa média para você ficar tranquilo na hora. Ou seja, para que a sua nota fique de boa, para você ficar tranquilo, você corrigir a prova e ficar pensando, pô, eu fui aprovado, você tem que acertar pelo menos no primeiro dia 17 de português, 10 de física, 10 de química, aí no segundo dia 17 de matemática, 10 de geografia, 12 de inglês e 10 de história, além de passar em redação, é claro. Ou seja, você pode errar no mínimo 3 em português, o resto você tem que errar no mínimo 2, e em inglês você não pode errar nenhuma. É basicamente isso que você precisa fazer para garantir a sua vaga lá na SpaceX. Mas Kevin, você falou agora sobre. Eu já sei agora que nota eu preciso, como é que funciona o concurso, como é que eu vou estudar todos esses assuntos para eu tirar uma nota boa, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco dos assuntos dessa prova. Eu dividi alguns assuntos de matemática aqui, no caso, em três, porque matemática é uma divisão de vários conjuntos de vários assuntos diferentes, né? No caso aqui eu dividi em geometria, aritmética e álgebra. Geometria relacionada à trigonometria, geometria plana, geometria analítica e geometria espacial. No caso da trigonometria, é muito fácil eu falar, tipo, trigonometria, né? Estudo trigonometria. No caso, trigonometria é muito mais complexo do que eu só falar isso, né? Tem vários tipos de trigonometria, Pitágoras, é, triângulo isósceles, triângulo retângulo, triângulo com ângulo de 180 graus. Ou seja, tem muitas coisas, muita coisa mesmo em trigonometria. No caso, isso vale para basicamente todos os assuntos de matemática. Então, você tem que pensar que tudo isso é uma coisa muito complexa de se estudar. Aí você deve estar pensando, poxa, eu tô ferrado então, né? Eu tô vendo um monte de coisa que eu tenho que estudar de matemática, e aí você está falando que todas essas coisas, elas se aprofundam muito mais além do que está escrito, né? Sim, no caso, na SpaceX, não tem outro jeito. Ou você estuda tudo isso, ou você não passa. Mas olha, não é uma coisa impossível, não é como se você tivesse que ser um super-humano para fazer isso. Basta você se dedicar, continuar tentando e não desistir, que uma hora você vai aprender alguma coisa. Mas, basicamente, são esses os assuntos de matemática que a gente vai estar vendo na SpaceX. Eu dividi também aqui, nesse catálogo aqui, de porcentagens com relação aos números de questões que caem em cada uma delas. Geometria, no caso, é o que cai menos, mas não subestime que, lembra, você só pode errar 3 questões, hein? Deixa eu continuar. Agora, português, né? No caso, a gente saiu do monstro pro belo, né? Porque você olha assim em português e já pensa, pô, português é de boa. Só tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis matérias para estudar em português? Como assim? Pode parecer um pouco mais fácil, é até um pouco mais fácil para algumas pessoas, só que você não pode subestimar português na SpaceX.
Eu acho que é a coisa que mais o pessoal mais tem dificuldade, até mais que matemática. No caso, o que que você tem que pensar? Eu diria que português é uma matéria na SpaceX que exige mais prática do que matemática, no sentido de que para você realmente aprender como faz as questões de português, você tem que praticar todo dia, não tem jeito. Você tem que ver todos os assuntos com relação à semântica, morfologia, tudo relacionado a isso você tem que praticar. Não tem outro jeito. Além disso, cai literatura também, mas geralmente literatura só são duas questões na SpaceX e geralmente elas estão associadas à interpretação de texto. Mas continuando, o português é literalmente a mais importante da SpaceX, porque ela tem o mesmo peso que matemática, só que ela tem mais prioridade que matemática. Se você ficar empatado com alguém, eles vão ver quem acertou mais de português, entendeu? Então, dê um carinho especial para português. Se você achou matemática ruim, veja um pouco mais de português para você ver o que é pior ainda. Beleza, vamos ver agora física. No caso de física, eu diria que é a matéria na SpaceX que mais cai coisa diferente. No caso, física tem uma variedade enorme de assuntos que você pode estudar, além de todos os assuntos relacionados à velocidade e lançamento envolvendo gravidade e tudo mais. As leis de Newton, no caso, tem toda aquela relação da termometria, do estudo de calor, da corrente elétrica, todas essas coisas. Ou seja, eu diria que física tem a maior variedade junto com geografia. Só que uma coisa na SpaceX que é muito boa é que mesmo que física seja realmente uma matéria com vários tipos de assunto diferentes, eu diria que física é bem tranquilo no sentido de que tá certo que vai cair um monte de coisa, mas esse um monte de coisa que vai cair é só o básico entre aspas. Comparado com uma prova do Colégio Naval, por exemplo, ou o ITA, física na SpaceX é bem mais fácil. Então, você tem um tempo muito mais de boa com física do que com matemática, por exemplo. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas tá aí os assuntos de física que caem na SpaceX. Aí, história. História é bem legal porque você pode dividir em história em dois, né? História do Brasil e história geral. Geralmente cai mais história geral, mas às vezes pode cair história do Brasil também bastante. Então é bom que você estude os dois na mesma quantidade. No caso, eu recomendo que você ou estude os dois individualmente ou estude eles de uma forma única. Porque quais são as vantagens? As vantagens é que se você estudar os dois de uma forma, você vai ver que a história, ela é uma coisa contínua. Você não vai pegar uma coisa fora do contexto, tipo, os portugueses chegaram no Brasil, mas da onde chegaram os portugueses, entendeu? Não é o tipo de pergunta que você vai fazer na hora que você está estudando, se você estudar tudo de uma vez. E eu recomendo estudar geralmente tudo assim, numa linha contínua, porque eu acredito que você aprenda mais dessa forma. Eu já estudei das duas formas, então é essa que eu recomendo mais. Mas é claro, né? Você tem que ver o que é melhor para você. Porém, continuando, falando agora um pouco de química. Química é um assunto um pouco parecido um pouco com física, no sentido que tem uma variedade grande, mas você poderia dividir química em três. Que nem história você pode dividir em dois. Você poderia dividir química em química geral, por exemplo. Química geral, aí você poderia dividir em físico-química, que envolve a parte mais de cálculo, de solução, de gases, esse tipo de coisa. E química orgânica, que cai mais sobre as estruturas, isomeria, esse tipo de coisa. Os ácidos. No caso, eu também recomendo que você estude química numa linha contínua, porque apesar de ter uma variedade grande, eu acredito que se você estudar da mesma forma que você estuda física, por exemplo, você vai ter um resultado melhor, é claro. Mas, continuando então, geografia. Geografia tem uma variedade boa, que nem física também, mas com esses anos agora, eu acredito que geografia tem caído mais com relação
assuntos relacionados ao meio ambiente, urbanização, notícias contemporâneas. Teve até uma questão que caiu sobre a China. Tipo, geografia falando sobre a China, não faz sentido, né? Mas tudo isso pode cair e tudo isso você precisa ver também em geografia. É claro que também pode cair sobre fuso horário, pode cair também sobre o clima, geopolítica, todas essas coisas também pode cair. Mas, continuando. Inglês é de boa. Você tem que chegar na hora da prova, você olha para inglês e fala: Poxa, eu vou pegar e vou acertar todas as questões de inglês. É basicamente isso que você tem que fazer com essa prova de inglês. É literalmente interpretação de texto e regras de inglês. Kevin, que regras de inglês? Eu não estudo inglês. Então é aí que você vai buscar saber essas regras. Porque que tipo de regras eu estou falando, né? Eu estou falando, por exemplo, do tudo que você vê na escola de relacionado a inglês. Mas por que eu digo que é só interpretação de texto? Porque geralmente, quando ele pede alguma coisa relacionada a alguma regra, é em algum contexto de um texto que você tem que ler. Ou seja, se você domina a leitura, você domina as regras. Então, vale muito mais a pena você entender a interpretação do texto do que você estudar regra por regra, porque você já vai ter que ver muita regra em português. Então, não faz muito sentido você botar mais coisa aonde não cabe no seu cérebro, entendeu? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho de inglês. E essa é a minha recomendação. Mas, continuando. Beleza, a gente já viu tudo, né? A gente viu português, matemática, geografia, inglês, física. Beleza, mas Kevin, como é que eu vou estudar tudo isso, né? Como é que eu vou botar tudo isso na minha cabeça? Porque isso é muita coisa. Bem, você tem que pensar o seguinte: você não vai conseguir estudar todos os assuntos 100%, ok? É uma coisa, é um fato, é impossível. Mas o que que você precisa fazer então? A minha recomendação é que o mínimo que você precisa fazer é estudar duas matérias todo dia, sem falta, duas matérias. Você pode dedicar, por exemplo, 3 horas para cada matéria, aí você estuda por 6 horas por dia, e nesse tempo você pode fazer questão, você pode ver aula, tudo relacionado ao estudo você pode fazer. Você pode ler um livro, PDF sobre a matéria. No caso, fazer questão para estudar na SpaceX é a principal coisa que você tem que fazer. Na SpaceX, você literalmente aprende fazendo questões. Você não vai aprender se você não praticar. É uma coisa impossível que não vai acontecer. Você não é uma planta que fica absorvendo conhecimento através de fotossíntese. Ah, eu vou ficar vendo uma aula, vou ficar copiando só. Você até pode entender o conteúdo de uma forma superficial, mas você nunca vai conseguir pegar a caneta, o papel e resolver a questão sozinho de boa. Você nunca vai fazer isso se você não praticar. Por isso, a minha recomendação é que você pratique, pelo menos, faça 10 exercícios de cada matéria. Isso que eu estou botando aqui é o mínimo, tá? Não vá também só fazer isso, tá? Que é bom também, mas eu falo que você tem que fazer pelo menos isso. É o mínimo que você tem que fazer no dia. Mas olha, não adianta também você pegar 20, 30 exercícios, ver a resposta deles, achar que você entendeu. Você tem que realmente conseguir fazer o exercício sozinho. Você só vai conseguir avançar se você realmente conseguir levantar esse peso. Se você não conseguir levantar 20 quilos de cada lado e tentar pular para 30 quilos só para, é legal, eu consigo, você vai se machucar e todo mundo vai te olhar feio na academia. Então não faça isso, ok? Mas ó, é claro que você deve estar pensando, poxa, Kevin, isso é muita coisa. Você não acha que tem coisas melhores para você fazer na sua vida do que ficar 6 horas do dia estudando? Olha, eu acho que as pessoas que querem fazer a prova da SpaceX, elas estão fazendo isso porque, bem, a prova da SpaceX, ela vai permitir com que você tenha uma formação na academia, na mão, é a única, atualmente, a SpaceX é a única ida
para você conseguir estudar lá na academia da AMAN, que no caso é a Academia das Agulhas Negras, e é a única academia de formação militar no Brasil que está permitindo com que você consiga a patente mais alta do Exército hoje em dia. Por que você está fazendo isso, né? A questão é que a gente vê todas essas coisas, a gente fica se matando de estudar, justamente porque a gente quer sofrer agora. Você precisa sofrer agora porque na hora da prova tem que ser fácil, tem que ser de boa. Você tem que chegar na prova e ficar de boa, entendeu? Você tem que sofrer agora, você tem que ter dúvida agora. Você tem que errar, você tem que ter dor de cabeça agora. Na hora da prova é só sair pro abraço, entendeu? É só correr, é só ir da linha do começo até a linha de chegada. Não tem mistério, entendeu? Chega lá e levanta o peso. Então, você tem que pensar no que você quer para a sua vida com relação ao que você vai fazer no dia da prova, porque isso só vai depender, o seu resultado só vai depender, depende do que você está fazendo hoje. E se você não conseguir fazer nem esse mínimo, todos os dias eu acho que não vale a pena você nem tentar fazer a prova, né? Mas bem, né? No caso, vocês já devem estar sabendo dos benefícios que você tem quando você passa nesse concurso, né? A formação a aspirante oficial, depois a saída como oficial do Exército. E é uma coisa que muitas pessoas buscam, porque geralmente quem faz essa prova, não, quem faz essa prova, né? Porque para fazer a SpaceX você tem que estar entre 17 e 23 anos. Então, se por exemplo você faz com 19 anos, um ano na SpaceX, 4 anos na mão, 5 anos. Você se forma com 24 anos. 24 anos ganhando mais um salário com mais de R$ 5.000, sendo oficial do Exército, com a carreira militar, com formação toda paga pelo Exército. Então, é uma forma de você atingir a independência de uma forma boa e segura, porque já que é um concurso, você não vai ter disputa no mercado de trabalho. Então, é uma coisa que eu realmente acredito que valha a pena você fazer e vale a pena você morrer um ano aí para você estudar, para você conseguir passar nesse concurso. Bem, e agora o que que eu tenho que fazer, né, Kevin? Como eu havia falado, questões é a principal coisa que você tem que fazer. Você literalmente não pode te deixar fazer pelo menos 10 questões todo dia da matéria. Você não pode. Todo dia exercício, todo dia questão. Você não pode fazer outra coisa que não seja isso. Pratique, estude, leia, faça provas da SpaceX. A minha recomendação agora, literalmente agora, é que você pegue uma prova antiga, não sei, 2002, 2010, tanto faz, e faça ela agora. Mas Kevin, eu não sei nada. É justamente por isso que você vai fazer essa prova. Porque mesmo que você não saiba nada agora, é aí que você vai usar esse nada que você sabe para você ver o quão bom você tá agora, o quão bom o seu conhecimento tá, para você conseguir se comparar e ter o próprio feedback todo mês, porque a minha recomendação é que você faça a prova agora, aí você faz daqui a uma semana, faz daqui a 2 semanas, vai fazendo, vai se comparando, para você ver se você realmente está aprendendo e realmente está evoluindo. Então é isso que eu recomendo que você faça agora. Pega uma prova da SpaceX, não sabendo nada mesmo, pega a prova da SpaceX, separa 4 horas e meia, como se fosse no dia mesmo, e faz. Faz, vê o que acontece, aí começa a estudar. Essa é a minha recomendação. Bem, eu acho que é isso que eu tinha para falar com relação à prova. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar postando uma lista de questões lá no Google Classroom. E para aquelas pessoas que estão fazendo outros vestibulares ou o Enem, eu vou estar trazendo outros conteúdos também relacionados a concursos. Não se preocupe. Então, bem, é basicamente isso. Eu vejo vocês até lá. Falou, Thalita. Até mais. É horrível falar assim, eu não vou, eu não vou mentir. E eu não parei de gravar, tudo bem. Eu parei agora.